Voltando. Entra aí, doutor. Oi, pessoal. Tô voltando aqui só para o doutor Diego despedir. E. Oi, Marcos. Tô voltando aqui só para o doutor poder despedir e terminar o raciocínio que ele estava fazendo sobre a rotavírus. E aí, pessoal. É bom a gente. é, é, Quando encerra a live tem que voltar, entra um monte de gente nova na live, né? Então, boa noite todo mundo que tá chegando aí. Foi muito boa a live. Quem não assistiu, assiste depois. Eu só voltei aqui para o doutor terminar o raciocínio que ele estava falando sobre rotavírus. Muito legal. E pra gente despedir. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ó, chegou. Já tive 3 meningites. Ô, Aí, doutor, voltei. Voltei. reinicia a tua fala aí que tava legal. Volta lá, volta lá. É, só para tentar concluir, tentar ser sucinto. Tá Eu bom. acabei vendo que vários colegas entraram que eu nem tive a oportunidade de responder, né? Muita gente, doutor. Muita Depois eu gente que eu... vou anotar essas perguntas aí pra te Tá, passar, porque é, ó, aqui só minha aqui, ó, cara. Ó, que eu não que é um consegui, monte, né? que eu não consegui falar contigo. Então, ou a gente faz mais É, umas 2 lives ou vai ter que a gente escrever. faz. Tem nada não, a gente faz. Mas o que eu estava falando era o seguinte, né? Isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. Isso aqui muda muito nossa percepção, que é o seguinte. Ah, esse movimento interior da gente adulto, né? Esse movimento que a gente faz de às vezes não querer que o nosso filho tome uma vacina, de não querer que a nossa criança faça ali, né, uma medicação injetável no pronto-socorro, mesmo ela passando mal, mesmo ela sofrendo ali com vômito, diarreia, febre alta, enfim, essas situações, me acompanha aqui nesse assunto que é importante. Esse movimento que a gente faz, né, de não querer, né, não querer que a criança receba aquilo, faça aquilo, porque a gente, olha só, porque a gente fica incomodado, porque a gente tem pena do filho, tem pena da criança. Isso, na verdade, olha só, isso aqui, na verdade, para pensar comigo. Muitas vezes, não é a criança, não é a criança que está no centro do movimento. Não é a criança. Tá entendendo onde eu quero chegar? É muito Sim. mais, né? Já pegou, já pegaste, né? É É muito muito mais mais o um. movimento, exatamente, é muito mais um olhar. É óbvio que isso é inconsciente, né? É óbvio que ninguém faz Sim. isso consciente, é óbvio, né? Mas é muito mais um olhar para si mesmo, para o que eu estou sentindo, né? Abre aspas, eu, Diego, pai do Tomás, vou ficar extremamente desconfortável em ver meu filhinho, né? Tomando uma injeção no braço. Olha só, olha a conjugação do verbo. Eu não vou suportar, né? Quem é médico escuta isso com frequência, né? A gente relata para os pais, relata de produto que aquela criança precisa daquela medicação, precisa fazer aquela intervenção ali na hora, avisa que vai ser injetável e tem um pouquinho de dor, mas que ela precisa e é o melhor para ela. A frase sistematicamente é essa. Eu não quero, eu não aguento meu filho tomando injeção, eu não aguento meu filho recebendo medicação injetável. Como eu falei para você, olha o que está no centro, né? Olha o movimento, mesmo que inconsciente, né? Mesmo que inconsciente, mas olha o movimento egoísta que muitas vezes a gente tem, né? O adulto. Né? É importante frisar isso. É um movimento inconsciente. Né? Claro que ninguém sem consciência quer o mal do próprio filho. Mas a gente, sem Sim. perceber, a gente troca, né, a hierarquia das coisas, né? Porque o que é mais importante? Né? O Tomás receber medicação para ele parar de vomitar, se hidratar e passar febre, ou o Diego não se sentir desconfortável porque ele está, de fato, tomando uma injeção. O desconforto não tem jeito, a gente sabe que tem. Né? Não estou dizendo que é para ninguém engolir seco isso, não. É um desconforto gigante. Né? É um desconforto gigante ver seu filho sofrendo uma injeção, né? Sendo pulsionado, etc. e tal. Mas isso aqui é o pulo do gato para muita coisa, né? Para muita coisa que a gente faz como pai e mãe. Né? Muitas vezes a gente não quer fazer alguma coisa e nisso entra a vacinação. Né? Por quê? Porque a gente não quer ver aquilo.
mas de certa forma por causa do nosso olhar para dentro da gente, para o nosso olhar voltado para o que a gente sente, botando ali o benefício da criança, né, mesmo que de forma consciente, num segundo patamar, né, na escala hierárquica, abaixo do que a gente sabe que vai causar na gente. Né? É, Isso explica muito do movimento anti-vacina. Lógico que não resume ele em si, não encerra o debate em claro. si, mas explica muito, explica muito. Tá? O doutor, E e quando a médica me falou que eu não que eu podia cogitar não tomar, não dar a rotavírus às minhas filhas ah, porque elas não fazem parte do grupo de risco. É verdade isso? De tem o fato, grupo de risco. Né? de fato, a chance delas pegarem é menor e, e também e a questão do rebanho lá, como você disse, também funciona por rotavírus? Eu também acabo atrapalhando não tomando a rotavírus? Não Sim, dando nas minhas filhas, né? sim, com certeza. Né? Eu não sei se elas já pegaram alguma vez na escolinha, na casa de algum parente, mas não raramente, né? Geralmente quando uma criança de um grupo pega, as outras pegam também, porque ele é muito contagioso. Então, Uhum, também aí, né, também nesse contexto, entra o tal do efeito rebanho que eu mencionei. Né? O termo não é uhum. exatamente esse, mas para ficar mais simplificado, o Sim, tal do termo rebanho. Né? Aí tudo bem, né? Tudo bem. Talvez o Tomás, meu filho, a Joana, não faça parte daquele grupo de crianças que realmente são de risco, que elas específico precisam da vacinação. Mas aí entra a questão do todo, né? Entra a questão do efeito da vacinação com a visão populacional, né? Com a visão de proteger o todo e não apenas aquele caso específico, que no fim acaba que é a mesma coisa. Né? Porque se eu sou de um grupo de risco, né? E quem não é do grupo de risco não está se vacinando, está fazendo o vírus circular, eu estou sendo prejudicado. Né? Eu estou sendo prejudicado. Eu posso responder uma pergunta que fizeram? por favor. Perguntaram algumas coisas no meu perfil, né? Eu botei lá o post, né, anunciando nossa live, e Por fizeram algumas favor. perguntas. Eu não vou poder responder todas aqui, talvez eu responda lá, mas uma delas foi a seguinte: como escolher o pediatra, né? E Nem falamos muito disso, hein, doutor? Nem falamos é de como escolher pediatra. como escolher o pediatra, né? Como escolher o pediatra e não era a pergunta? E se o pediatra, e se o pediatra trocando miúdos. O pediatra tem que paparicar o pai e a mãe, né? Se a mãe tem que gostar muito do pediatra e por aí vai. Vamos lá. Isso é um pouco mais simples do que se sugere. Né? A pediatria ela tem ali algumas nuances, né? Algumas particularidades com relação a outras especialidades. Uma delas é que você nunca lidar diretamente com o seu paciente. Né? Meu paciente, né, o Tomás, Tem o pai e a mãe, né? tem sempre interlocutor ali, tem sempre outros personagens, né, que, querendo ou não, né, são partes ativas integrantes da relação médico-paciente. Não tem jeito, né, não tem como pormenorizar isso e, e é assim mesmo. Né? Então, o que acontece? Né? O que acontece? O que eu costumo falar? É fundamental que na escolha do seu pediatra, né, você confie nele, você encontre, né, um profissional, um pediatra no qual você deposite a confiança quase que indestrutível, né? Uma confiança sólida. Tem que ser alguém que você confie de fato, né? E não tem jeito, né? Porque eventualmente você vai se encontrar em apuros, você vai se encontrar em situações que conflitosas, né? Conflitantes até, e você vai precisar, né, depositar naquele momento de angústia, né, vai precisar alguém para depositar sua confiança de forma contundente. Então, primeiro quesito, né, primeiro pré-requisito que eu menciono para quem está nesse processo de escolher o pediatra, né, escolher alguém que você confie extremamente. Né. Às vezes, aquele que você confia extremamente não é exatamente o pediatra com um currículo mais robusto, mas você confia nele. Confia nele, sabe que ele tem as qualificações necessárias
e sabe que ele vai lhe ajudar, né, a guiar a saúde do seu filho. Né? Às vezes não adianta você ir em outro pediatra que é indicado, que é mais bem falado, que talvez seja até melhor tecnicamente, mas se você não confia no que ele vai falar, porque você não vai fazer. Você não Mas como que vai, eu vou, você não vai. mas como que eu vou confiar em alguém, doutor? Porque veja, por exemplo, eu posso estar numa cidade nova em que eu não tenho referência de ninguém, ou até mesmo a gente morava em São Paulo e a gente não ia a pediatras, né? Quando a gente engravidou e Sim, foi ter a nossa primeira filha, aí que a gente foi a pediatra. Como é que eu vou confiar num pediatra? Se eu te contar, cara, as histórias de pediatras que eu fui, que a minha esposa teve uma pediatra que a gente foi, minha esposa saiu da sala dela chorando, cara. E eu lá, né? Tipo, oi, o que que tá acontecendo? Por que que você tá chorando? E ela aos piorou, prantos, né? exato, eu não tinha percebido e ela, porque, enfim, como é que eu crio essa relação de confiança com esse pediatra, do zero, assim? Porque não Ó, me parece fácil. não é fácil, não é fácil, né? Porque como eu mencionei no começo, né? Como eu mencionei na abertura do comentário sobre isso, né? Você vai ter que você vai ter que entender, a gente tem que entender, tanto o médico quanto os pais, tem que entender que é uma relação, né? É uma relação que não tem para onde você correr. É uma É. relação vai ter que ter uma fluidez mínima, né? Vai ter que ter uma fluidez mínima. Não adianta, né? Que nem eu falei, não adianta você levar a Joana com o doutor Diego, mas pô, você não sente firmeza no que ele fala. E aqui está o pulo do gato, né? Você não sente convicção, você não sente honestidade, né? Você não sente ali clareza no que ele está falando, né? Você não percebe uma certa confiança, uma certa robustez dos argumentos, né? Enfim, você encontra fragilidade no discurso do pediatra, né? É, eu Porque às vezes, acrescentaria ainda, e eu acrescentaria que esse cara não olhou no olho meu e da minha esposa, não tentou entender o que estava acontecendo com essa família, simplesmente se baseou ali em números, né? Esse caso que eu te contei que minha sim, esposa saiu chorando, nossa filha tinha perdido peso. sim, Era ali o primeiro ou segundo mês de vida e ela perdeu peso. A recomendação dela foi: sai daqui, compra a fórmula e mete fórmula na bebê urgente, que senão vai dar problema, tua filha tá perdendo peso. E por outro lado, cara, a minha mulher jorrando leite, a minha mulher tem hiperlactação. O que elas precisavam ali era de uma amamentação correta, precisavam de uma ajuda na amamentação, precisavam de uma uma pegada orientação, né? melhor. Orientação, Orientação. cara. E se fosse eu sozinho ali, ou eu com uma outra mulher, sei lá, a gente teria ido e comprado a porcaria da fórmula, com a mulher Sim, jorrando leite. Então, enfim, é um médico que não olhou para nós, é um médico que pegou, é aquilo que eu te falei, né? É o pediatra checklist. Ele pegou uma lista e foi lá ticando, né? Bebê, berço 30 graus, bercinho no quarto, tique, enfim, e vai ali ticando e vendo se você está fazendo. Tá fazendo? Tô. Tá fazendo? Tô. Perdeu peso? Fórmula. Aconteceu isso? Tananã. Entendeu? E não olha para essa família, não tenta entender o que está acontecendo de fato. Isso para mim já descarta, né? essa frase que você mencionou ela é fundamental. Olhar para a família, né? Olhar para o todo, olhar para o todo, É. olhar para o contexto familiar, para o contexto social daquela, não só daquela criança, mas daquela família, né? Tem um Uhum. detalhe, tem um, tem um pulo do gato que eu costumo fazer que é o seguinte, né? Eu sempre convido, né? Eu sempre convido a avó, né? Falo, mãezinha, traz a avó, traz, eu quero falar Sério? com ela. Traz a avó aqui comigo. Ah, tu não vai gostar, ela vai discordar de tudo que o senhor fala. Eu falei, traz que a gente vai ver o resultado, tá bom? Via de regra, né? Via de regra, não tem como você abordar bem uma criança no seu todo sem você abordar a família dela, pelo menos aqueles que têm contato direto com ela, né? Mais Não próximo, tem né? jeito, não tem jeito, não tem jeito, né? E essa tua frase,
é o pulo do gato. Não tem como você abordar a criança sem abordar o todo, né? Não estou dizendo que você precisa ser melhor amigo do pai e da mãe, né? Mas Uhum. alguma relação de confiança você tem que criar, né? Por quê, né? Aí entra a segunda parte da pergunta que a colega fez no Instagram, né? O pediatra tem que paparicar, né? Tem que ter uma relação ali de paparico. Eu não sei se foi esse termo que ela usou, mas foi mais ou menos isso. É, Aí vem a eu vi. segunda parte. Foi mais ou menos isso, né? Aí vem a segunda parte da É, minha resposta, que é o seguinte: o pediatra ele tem que ter empatia, ele tem que se colocar ali no lugar do pai e da mãe para poder entender de fato o contexto, independente do tipo de humano que ele seja, mas ele tem que fazer isso para poder chegar no objetivo dele, né? E ele tem que ser o portador também daquelas verdades convenientes, né? Ele tem que ser aquele cara que vai falar o que tem que ser dito. Ele tem que claro. ser aquele personagem que tem que ser muito claro, né? Óbvio, né? Sem jogar uma culpa desnecessária no colo do pai e da mãe, sem, né, criar um clima de inimizade, mas tem que ser claro. Precisa ser claro. Não tem jeito. E muitas vezes ser claro significa falar, pai, mãe, isso aqui não vai dar certo. Isso aqui, enfim, vai dar aquilo lá, quem sabe. Né? Isso aqui É. está errado. Né? Tem um termo. Né? Quem me segue, né, nunca ouviu, né? Nunca ouviu eu falando frases do tipo, ou termos como não existe jeito errado de maternar. Não existe jeito errado de ser pai e mãe. Óbvio que existe. Óbvio que existe. Se tem jeito certo, tem jeito melhor, tem jeitos piores, né? Tem jeitos errados. Tem mais de um jeito É. certo. Meu jeito certo pode não ser o seu jeito certo, tudo bem. Mas tem jeito errado, né? E como é que a gente faz para resolver isso? Lapidando, orientando, Orientando. É. lapidando, orientando, dando informação. Por isso que eu falei da questão da avó, né? Tem muito colega que corre da avó, e eu entendo por quê. Mas a avó, né, se você orientar bem, embutir informação atualizada nela e associar com a experiência de vida dela, ela vira uma ferramenta sensacional. A minha sogra é prova disso, né? Minha sogra é prova disso. Eu já Então, entendi sua estratégia, doutor. Você conquista a sogra e aí você é, ganha a família inteira. A minha mãe não, ia, não falha, a essa minha mãe, estratégia não falha. a minha mãe ia pirar de ir numa consulta dessa. A mãe da Fabiola também adoraria. Nossa. É que a gente fica naquela, né? Você tá. Nossa, cara, ainda mais a nossa família agora. Ir no pediatra. E eu nem sei se eu vou fazer mais isso, mas ir no pediatra com três, a gente foi com três ao mesmo tempo. Acho que eu fiquei quase 3 horas, cara, dentro da sala da pediatra, eu já não aguentava mais. Maratona, maratona. Não, não dá, tá errado. Doutor, eu queria muito te agradecer. Acho que foi muito Nada. legal. Muito, muito, muito legal. Foi De legal, foi novo, legal. de novo, ficou um monte de questão aqui para te fazer. A gente nem entrou nos assuntos. Esse assunto de escolha do pediatra, ele ainda iria longe. É, Agora, a gente precisa encerrar, já tá tarde. Eu não sei se o Tomás sim, já sim. entrou. Tomás já foi dormir já, não? Já entrou na Ó, rotina? eu tô dando um péssimo exemplo aqui hoje. O Tomás tá fora da rotina hoje, que é aniversário da avó dele hoje. Hoje ele Nossa, não tá dando exemplo. e eu Traz o te Tomás atrasei. aqui, amor. Traz aqui. O Tomás vai dar oi aqui. Tá brabo, ó. O Tomás tá brabo com sono, né? Aniversário da Eu avó dele, ele imagino, veio marcar a presença. Quebrou a eu rotina dele. imagino, eu Daqui a pouco ele imagino. vai dormir. Tá passando da Então, hora já. então, doutor, vamos combinar de fazer mais, quem sabe daqui a um mês, daqui a um tempinho, vamos fazer outra, Bora, vamos sim, com certeza. porque assunto tem bastante e eu gostei muito de Não falar com falta você. Você é assunto. um cara super sensato, que Não, o prazer foi meu. me parece ser um desses médicos que olha para a família, né? Pô, já deu para ter certeza disso. Não tem como Então, ser diferente, né? Não tem como então ser de outra gostei, forma. então Eu gostei que muito de agradeço o falar convite, com viu? você. Eu que agradeço o convite. Brigadaço, doutor. Só, Muito, muito, só muito mostrar, obrigado. só mostrar aqui Cadê? o personagem principal da trama. Ó quem tá aqui. Oi. Oi, Alô, filho. Tomás. Oi, Boa pessoal. noite. Papai me tirou da rotina hoje, ele tá de castigo, hein? O Tchau, pediatra vai pessoal. Boa brigar. noite.
A pediatra dele vai brigar com certeza. Tá bom? Obrigado pelo convite. A gente vai se falando, a gente marca uma outra oportunidade. Vamos, Tá doutor, bom? vamos sim. Muito obrigado. Tchau, Tomás. Tchau, doutor. Obrigadão. Tchau, um abraço. Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.